Boa noite para você, os poucos irmãos que estão aqui. Boa noite a tantos outros que estão agora assistindo pela internet. E meu desejo é que o Espírito Santo possa pegar você aí onde você está. Que o Espírito Santo possa te tomar nessa noite. O Espírito Santo possa mover as tuas estruturas, possa arrancar os véus, as escamas. Da mesma forma que o Senhor soprou o Espírito de entendimento sobre os discípulos, eles puderam entender, que nessa noite você possa romper com aquilo que te impede de entender o Evangelho do Reino. Que o Senhor te pegue nessa noite, em nome de Jesus. Pai, ministra o nosso coração, ministra o nosso espírito, Senhor. Fala conosco, Pai. Tão gostosa a tua presença, tão sublime a tua presença, tão intensa a tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vamos abrir a palavra no livro de Esther, capítulo 4. Capítulo 4, verso 14 do livro de Esther. E nós queremos mergulhar o coração nessa noite, nessa palavra. Deixa Deus te usar aí também, como Ele já está usando. Nessa palavra que Mordecai libera sobre a vida de Esther, a rainha. Uma palavra violenta de Mordecai, no momento de crise, no momento em que se precisava de uma direção. Mordecai libera uma palavra para Esther, e essa palavra, e é nessa palavra que nós queremos mergulhar nessa noite. Esther 4,14 diz: nós queremos a parte final, mas eu vou ler todo ele. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? E quem sabe que se para tal tempo como este chegaste a esse reino? A palavra diz que houve uma tentativa de eliminar o povo de Israel. E Esther havia chegado a se tornar rainha. E a palavra de Deus diz que então o rei não sabia desse decreto, não tinha conhecimento do dano que viria sobre Israel. E o próprio rei não sabia que Esther era dos hebreus. Então Mordecai, o seu tio, vai a ela, envia uma mensagem dizendo: nós todos estamos jejuando, nós todos estamos orando, nós todos estamos clamando, nós todos estamos intercedendo, mas nós precisamos, Esther, você é a rainha, nós precisamos que você vá ao rei e que você fale com o rei. Mas Esther sabia que se ela fosse ao rei sem uma autorização dele, o rei poderia dar ordem para que ela morresse. Se ela por vontade própria chegasse ao rei sem uma ordem, sem uma autorização, e o rei não estendesse a ela o cetro, ela poderia ser morta. Então Mordecai disse: nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos clamar. Toda a nação está jejuando, Esther. E você vai ao rei, você vai procurar o rei, você vai falar com o rei.
Se você não estiver disposta a fazer isso, o livramento virá de outra maneira, o livramento virá de outra forma. De alguma forma haverá livramento. Mas foi para esse tempo, foi para este momento que você chegou a este evento. Foi para este momento. Sabe, irmãos, a gente nem com toda a imaginação poderíamos ter sonhado, pensado que o mundo estaria vivendo o que está vivendo agora. Eu lembro que no ano passado as pessoas diziam: tomara que o ano termine logo, porque o ano passado foi um ano muito pesado, muito difícil. Muita gente morreu, não sei se você lembra, teve um incêndio lá no CT do Flamengo, 10 meninos morreram. Teve aquele tufão, aquele negócio lá em Moçambique, 750 mortos. Teve a morte do jornalista do Boechat, que caiu o helicóptero. Foi um ano muito intenso, um ano muito difícil. As pessoas diziam: termina logo, termina logo. As notícias eram ruins, as notícias eram pesadas, as notícias abalavam as nações, abalavam o Brasil, abalavam o mundo. Então veio o ano novo e a gente vai percebendo, querido, que os anos estão cada vez mais difíceis, os anos estão se tornando cada vez mais pesados, os anos estão se tornando, as coisas estão se tornando cada vez mais difíceis. Então chegamos em 2020, e 2020 chega e traz toda essa situação, toda essa dificuldade, o mundo lutando contra uma guerra invisível, contra um vírus. Nós estamos aqui, cadeiras muito afastadas, bem longe um do outro. A gente que é acostumado a abraçar, acostumado a cumprimentar, né? Eu que sou aquele que diz: agora abraça o irmão. A gente não pode abraçar, tem que ficar de longe, tem que se cumprimentar de longe, para poder realizar o culto, porque se não fosse assim também não dava. Tem lá, enfim, todas as medidas necessárias. E diante disso, as pessoas elas vão ficando temerosas, elas vão ficando com medo, as pessoas vão ficando chocadas, as notícias que vão chegando: morreram tanto, morreu mais tanto, morreu mais tanto, morreu mais tanto, morreu mais tanto. E então essas pessoas elas vão ficando sem rumo, elas vão ficando sem direção. E nesse tempo muitas vozes se levantam. Nesse tempo muitas vozes se levantam, muitas pessoas se levantam para falar, se levantam para diagnosticar o que está acontecendo, se levantam para falar, e muitas dessas vozes são vozes que não conduzem, são vozes que não direcionam, são vozes que não são luz, que não são farol. Deus, por meio dessa situação toda, abalou as estruturas da religião, abalou as estruturas daquilo que é um comércio. Os mega líderes, os mega pregadores sumiram, desapareceram. E nesse momento de crise, quem se levanta para socorrer, quem se levanta para liberar uma palavra, são os pequeninos. E isso me faz lembrar quando Jesus disse para os seus discípulos: não temais, pequeno rebanho, porque o Pai desejou dar-lhes o reino. Então este não é o tempo dos grandes, é o tempo dos pequenos. E a palavra de Deus, ela nos faz ver que Deus moveu as estruturas, e muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas não sabem o que fazer. E aí nós olhamos, irmãos, para esse relato de Esther. Então Esther precisava falar com o rei, Esther precisava chegar diante do rei, e ela precisava interceder pelo seu povo. O rei precisava autorizar o povo de Israel a se defender. Mas como ela faria isso? Porque o próprio rei não sabia que ela era hebreia, não sabia que ela era
da nação de Israel. Então Mordecai disse: Esther, você precisa falar com o rei. Nós vamos orar, nós vamos interceder e você vai falar. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar palavra. Então, na manhã seguinte, Esther se levanta. Se a gente continuasse lendo, é impressionante o que Deus faz. Então Esther se levanta e ela vai passear no terraço. O rei está lá sentado no seu trono, e ele enxerga Esther. Ele percebe Esther andando naquele terraço, e ele estende o cetro e manda chamá-la. E ela vai se aproximando ao rei, fazendo as reverências, ao rei. Isso era de manhã. E o rei pergunta: o que houve com você, Esther? O que você quer? Eu posso te dar a metade do meu reino. Eu posso te dar a metade de todo o meu reino. E Esther diz: meu rei, eu quero preparar uma festa para você. Eu quero preparar um banquete para você. E eu quero te convidar para que o Senhor venha nessa festa. Sabe, Esther, não era comum a rainha fazer a festa sem a autorização do rei. Você lembra que Vasti foi deposta porque ela fez uma festa, e quando o rei chamou, ela disse: não, eu não vou, eu tenho minha festa particular aqui. Mas Esther disse para o rei: eu quero fazer uma festa e eu quero te convidar. E o rei disse: claro que eu vou, claro que eu vou. Eu vou lá na festa, eu vou lá no banquete que você vai preparar para mim. E aí a palavra de Deus diz que naquela noite todos estão lá reunidos, as autoridades estão lá reunidos. O rei chega, se coloca no seu lugar naquele banquete, e ele de novo se vira para Esther e diz: minha rainha, o que você quer? Qual é o pedido que você quer fazer? Qual é o desejo do teu coração? E eu já de antemão afirmo que se você me pedir, eu vou te dar a metade do meu reino. Olha só. Então a Esther, ela humildemente fala com o rei, e ela relata para o rei o que estava acontecendo, que o rei pudesse dar uma ordem para que os hebreus pudessem se defender, e assim toda a nação não fosse dizimada. E o rei autoriza conforme o pedido de Esther. Num momento de crise como nós estamos vivendo, queridos, Deus está mostrando que não é mais tempo dos homens fazerem as suas próprias festas, as suas próprias celebrações, sem a presença do rei, sem o desejo do rei, sem desejar agradar ao rei. Num tempo de crise como esta, num tempo em que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, é tempo daqueles que celebram para o rei, é tempo daqueles que têm acesso ao rei, é tempo das vozes daqueles que conseguem aproximar-se do rei, se chegar a ele, e de clamar pela nação, de interceder pela nação, de chegar diante do rei e de expressar ao rei. Não é mais tempo das celebrações humanas, é tempo de celebrar para o rei. Aleluia. É tempo de preparar festas para o Senhor. É tempo, e quando eu estou falando de festas, talvez você está aí, você não está entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse é um tempo de celebrar cultos para o rei, para Cristo, para Jesus. Glória a Deus. É tempo de você chegar ao templo e o Senhor Jesus saber que Ele é o convidado principal, que Ele é a peça importante, que Ele é aquele que é aguardado ansiosamente, que nós estamos reunidos para adorá-lo, que nós estamos reunidos para nos inclinar diante dEle, que nós estamos abertos para adorá-lo, que as canções que serão celebradas
Este é o tempo no qual nós olhamos. E talvez ao longo de muito tempo o Senhor foi nos moldando e nos preparando. E quantas vezes alguém perguntou a si mesmo: por que eu estou no reino? Por que Deus me trouxe para o reino? Por que Deus está me treinando neste reino? Por que Ele está trabalhando na minha vida? Por que Deus o Pai está sendo tão rigoroso comigo? Por que Deus o Pai está me amassando tanto? Por que Ele está me levando a níveis tão profundos e tão tremendos nele? Por que Ele tem se manifestado de tal forma na minha vida? Então a resposta quem dá é Mordecai. Foi para esse tempo que o Senhor te trouxe para o reino, para que você se levante para ser uma voz profética no momento em que muitos estão sem rumo, em que muitos estão desesperados, em que muitos não sabem para que lado se mover, se virar. Alguém precisa se levantar no meio da família, alguém precisa se levantar na empresa, alguém precisa se levantar na comunidade, alguém precisa dizer: este é o caminho, é por aqui que nós temos que andar, é por aqui que nós temos que ir. Alguém precisa se levantar para ser um farol, para ser uma voz, para direcionar, para liberar palavras de conforto, de consolo, de amparo, palavras que tragam vida. Que nós vemos tanta morte, tanta dor, tanta tristeza. Então quantas vezes você se perguntou: por quê? Para que o Senhor me trouxe? Por que o Senhor tem feito isso na minha vida? Mordecai diz para você: é para esse tempo, é para agora, é para agora que Deus te treinou a ouvir a sua voz, é para agora que Deus abriu os teus olhos e você pode entender o Evangelho do Reino, é para agora que o Senhor trabalhou na sua vida, é para este momento, para que você se levante num tempo de crise, para que você se levante num tempo tão difícil e você possa ser, como diz aquela canção, como um farol, para ser luz no meio das trevas, para ser sal num mundo tão difícil, para ser aquele que libera a palavra, para ser aquele que tem a palavra, aquele que tem o que dizer, aquele que tem o que falar. As pessoas andaram quilômetros para ir ouvir João Batista no deserto. Eles ouviam João Batista. João Batista era escutado, era ouvido, porque na hora da crise faltam as raízes que só Cristo estabelece em nós. Na hora da crise faltam as raízes que só Cristo estabelece em nós e gera em nós. Foi para esse tempo que o Senhor preparou a sua vida. É para esse tempo. E que nesse tempo nós possamos nos levantar. Aleluia. Que nesse tempo de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia, nós possamos liberar vida. Aleluia. Nós possamos liberar vida, liberar direção, liberar qual é o caminho, qual é a resposta, qual é a solução. Que nós possamos nos levantar. Mas talvez você diga: mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, o que as pessoas vão dizer? Então eu vou dizer o que Mordecai disse para Esther: você não quer se envolver, você quer se calar, você quer se esconder, você quer ser um agente secreto do reino. O Senhor diz assim: se você não quiser se envolver, o livramento virá.
que pessoas estão orando, pessoas estão intercedendo, pessoas estão jejuando, pessoas estão clamando, pessoas estão derramando o seu coração. Se você que tem acesso ao Rei, se você que tem acesso ao Rei, se você que pode chegar na presença dEle, se você não se dispõe a fazer isso, se levantar as vozes proféticas desse tempo, Pai. Que possamos nos levantar para ser a voz que o Senhor precisa nesse tempo, Pai. É verdade, Senhor, que como Esther era a única que tinha acesso ao reino, é verdade que poucos têm acesso a Ti, Senhor. Poucos entenderam que podem chegar na Tua presença, poucos entenderam que o véu foi rasgado, poucos entenderam que o Rei está só esperando que nós possamos entrar na Sua presença. Poucos entenderam que Jesus rasgou o véu. E esses que entenderam, Senhor, esses que compreenderam, esses que o véu foi rasgado no seu coração, no seu entendimento, esses que entenderam, Senhor, que podem chegar diante do Rei, que podem clamar ao Rei, e que se eles clamarem, o Rei vai ouvir o seu clamor, o Rei vai curar, o Rei vai ter resposta, o Rei vai ter solução. Que você entendeu, que você possa se levantar, que você possa se levantar nesse tempo, que você possa ser essa voz, que você possa ser essa voz. Você que entendeu que tem acesso ao Rei, o Rei estende os seus cetros sobre a sua vida. Veja que o Rei diz para Esther: se você me pedir, eu te darei qualquer coisa. Eu te darei o que você quiser, eu te darei a metade do meu reino. O Rei apaixonado pela sua noiva. Esse é um tempo em que a noiva precisa se levantar. Esse é um tempo em que a noiva precisa se levantar e precisa se posicionar diante do Rei. Precisa se posicionar diante do Rei. Precisa celebrar ao Rei. E interceder pela nação, interceder pelos filhos, interceder pela terra, interceder, clamar, liberar palavras, liberar decretos espirituais. Que nós sejamos essa voz, que nós sejamos essa voz. Não nos deixe sair da tua presença. Sim, Pai. Se levante, que os filhos do reino se levantem. Foi para isso, foi
cessar. Oh Deus, que sejamos o farol nesse tempo, que sejamos a voz profética. Oh, que sejamos aquele que tem acesso ao Rei. Você entenda, querido. O véu do templo já foi rasgado. Os homens tentam costurá-lo de novo, mas você já tem acesso ao Rei. Você já tem acesso ao Rei. Eu quero te ver. Você já tem acesso ao Rei. Quero te ver, eu quero te ver. As escamas caírem. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Que o Senhor abençoe você aí na sua casa. Se os homens estão tentando costurar de novo o véu, corra para onde o véu já está rasgado. Corra para um lugar bíblico. Corra para um lugar onde há um pastor bíblico. Você não precisa de outra coisa a não ser de Cristo. Amém? Deus abençoe você. Nós vamos seguir aqui. Aleluia.